Pare imediatamente de comprar carro 0 km, sem sal, sem esportividade, sem conforto. Muitos carros até com vidro de manivela atrás. Pare imediatamente. Top 5 sedãs usados, baratos, que humilham muito carro 0 km aí no mercado. Venho trazer para vocês carros excelentes, boas opções, motor confiável, que se você fizer uma boa escolha, escolher uma boa unidade, você não vai ter dor de cabeça. Primeiro carro da lista, pessoal. Primeiro carro da lista, a quinta posição, Civic modelo G8, tá? Que é o modelo New Civic. Quando ele chegou com esse design inovador, ele causou um estardalhaço no mercado. Causou muito barulho, porque é um veículo que veio com um design muito futurista, um design muito curvilíneo, com aquele painel com 2 andares. E você não precisa comprar o Civic SI, que é um carro de 100 a 120 mil reais para ter um carro legal. O Civic, já na versão com câmbio manual, motor 1.8, já com sistema IVTEC, que é o sistema de comando de válvulas variável, também muito bacana, motor confiável, câmbio mecânico, tá indicado para você ter mais tranquilidade ainda na manutenção. E é um carro que gira em torno dos 40 mil até 60, dependendo da situação. Tem até Civic G8 que está custando 35, 40 mil. Então são carros muito baratos. Claro que quanto menor o preço, mais possível, é mais provável de você ter um problema com manutenção, porque foi não culpa do carro, mas sim negligência do dono, tá bom, pessoal? Então o Civic G8, ele é uma excelente escolha para quem está procurando um sedã espaçoso para a família, 4 portas, porta-malas muito grande, motorização que atende bem tanto na cidade, trechos urbanos de trânsito intenso, quanto na estrada. Ele tem um desempenho favorável. Não é esse carro 1.0 que sofre para fazer uma ultrapassagem, para uma ladeira. É o motor 1.8. Se tiver um motor bem cuidado, um motor saudável, não vai te deixar em apuros. Para mim é o melhor Civic já feito. Tem o Civic EG, o EK, tem os Civics icônicos, mas o Civic G8, na geração do Civic SI, o clássico, 2007, 2008, ele é um excelente carro. Vamos para a quarta opção, pessoal. O quarto veículo da lista é o Toyota Corolla Shay, muito conhecido na família da Toyota. É um motor excelente, é um veículo que você encontra também na faixa de 45 até 60 mil reais. É um modelo muito tranquilo de manter, uma mecânica robusta. Se o veículo foi muito bem cuidado pelo dono anterior e foi feitas as manutenções no tempo adequado, é um veículo que muito difícil de dar dor de cabeça, mecânica japonesa, Toyota confiável. É aquilo que todo mundo já sabe, todo mundo já fala. Tá? Mas isso não é uma falácia, pessoal, é uma realidade que a gente vê no meio da reparação. São carros muito robustos, por isso que ele se mantém um preço alto até hoje. Você pega um Corolla desse, se ele fosse um carro ruim, ele já estaria na parte dos 20, 30, e ele ainda custa 40, 50 mil. Então é um carro, um sedã espaçoso também para a família, assim como o Civic, só que ele é um carro mais anestesiado na parte de potência, ruim, não anda mal, tá? Ele vai ter um bom desempenho na estrada sim, em comparação a motores 1.3, a 1.0, 1.4, ele vai andar em altas rotações na estrada e rodovia, principalmente, você vai ver uma diferença de desempenho com o motor 1.8 do Corolla. A única coisa que deixa um pouquinho a desejar é as versões automáticas, que é o overcâmbio de 4 marchas, que é um câmbio antigo da Toyota, que é conversor de torque, é um câmbio parrudo, que aguenta porrada, porém é um câmbio que acaba limitando um pouco o motor. Se você gosta de girar, botar o motor para girar, as 4 marchas você pode achar um pouquinho limitado. Mas é um carro excelente, assim como o Civic G8, o Corolla Shay, nessa época de 2011 até 2014, ele vai ter uma boa revenda, uma boa liquidez de revenda, você vai conseguir revender o carro tranquilamente, e ele vai ter boas condições para reparabilidade, ou seja, as peças são um veículo que vendeu muito, então você encontra a peça mais fácil. Claro que com o passar dos anos, o carro vai completando 10 anos de uso, 11 anos, 12, algumas peças vão ficando mais raras e um pouco mais caras. Mas é um veículo que, como eu falei,
é difícil dar manutenção. Então você fica muito tranquilo nessa parte. Se você tiver um mecânico de confiança, tiver um local adequado para você fazer a manutenção, você pode ter o veículo tranquilamente. Tem muitas pessoas que rodam 200, 300 mil quilômetros com esse motor sem nenhuma dor de cabeça. Também é um carro excelente, pessoal. Agora, o terceiro carro da lista. O terceiro carro da lista é um carro sensacional. É um carro que particularmente eu gosto bastante, mas é o Ford Fusion, tá? De terceira geração, né? Teve o Ford Fusion 2008, primeira geração, segunda geração ali 2010, 11, e a terceira geração foi ali a partir de 2012, 13, já são os Ford Fusion com cara de Mustang, né? Que eu falo. Já tem um motor 2.0 EcoBoost, que é o mesmo motor que equipa a Evoque, de 240 cavalos. É um motor muito robusto também, motor 2.0 turbo, tá? Um carro que tem versões, por exemplo, tem a versão do Titânio, que é uma versão que é AWD, tá? É a versão mais completa, que ela é tração nas 4 rodas. Então o Fusion tem um excelente desempenho para a estrada. Eu até não recomendo muito o Fusion para o dia a dia. Tem muitas pessoas que eu vejo no dia a dia utilizam o Fusion para ir trabalhar, pegam o trânsito, mas o Fusion é o carro sedã. Eu acredito que ele, até na questão do tamanho, na categoria, ele é o sedã que está um pouco acima, né, do Corolla e do Civic. Ele é um pouco maior, um sedã ali para concorrer com o Accord, né, tem uma potência muito bacana. Motor 2.0, 240 cavalos, turbo, tem um ótimo desempenho. Claro que devido ao peso dele, ele não vai ter um desempenho pela potência dessa, você pensa, nossa, o carro vai voar. Mas não vai ter aquele desempenho tão impressionante devido ao peso do carro, quanto equipamento que ele tem. Ele é um carro com bastante sofisticação, com bastante airbag, teto solar, com suspensão bem reforçada. Mas é um veículo excelente para a família, porta-malas grande. Por um preço de um carro 0 km, você pode andar com um Fusion completão, com a central multimídia da Sony. É um carro excelente. O Ford Fusion é um veículo espetacular, pessoal. Claro que tem seus defeitos, tem alguns problemas, algumas unidades tiveram problema no motor, no lote do motor, tem algumas unidades que tiveram problema também. Mas esse do lote do motor é 2016 e 2017, tá? Os 2014, que é isso que eu estou se referindo, tá passando a imagem para vocês. Ele não teve problema no motor, teve alguns com problema de conversão de torque, que é uma peça um pouco cara, mas de resto é só você ser feliz. 2.0 turbo, coloca o óleo correto, porque a turbina não pode ficar sem lubrificação. Veja o líquido de arrefecimento, tome sempre cuidado, e você vai ter uma vida tranquila com o Ford Fusion. Agora vamos para o segundo carro da lista. Esse é um carro que até hoje ele já apareceu em várias listas aqui do canal. Se você ainda não assistiu as outras listas, vai ter uma playlist passando aqui em cima. Já aproveita, tá gostando do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve, que eu tô te entregando um conteúdo muito legal, uma seleção de carros bem bacana aqui para vocês. Carros até na faixa dos 60, 70 mil, sedãs que humilham um carro 0 km, pessoal. Esses carros realmente, se comparar com um carro 0 km, não dá. Um carro 0 km popular, que eu digo, né? Carro 0 km popular não dá para comparar com esses sedãs que, para sua época, e até hoje são um design muito atual, são sedãs bonitos e que tem um bom desempenho. Agora vamos para o segundo carro da lista, que é o Azira, tá? Hyundai Azira, com motor 3.3 V6, aquele modelo lá de 2011, se não me engano teve até 2013, ali ainda teve a versão, até 2012 na verdade, teve a versão 3.3, que é a que eu gosto. Quando mudou de geração, ficou um carro muito bonito, mas ficou muito semelhante ao Sonata, né? Acabou indo para uma outra linha de design que também é bonita, mas para mim a primeira geração do Azera, que é onde a Hyundai trazia realmente os carros importados, ainda não tinha a Caoa trazendo o HB20, nessa época, né, o Hyundai 2011, acabamento de imitação de madeira, câmbio automático, conversor de torque muito robusto, um motor V6 grandão, né, com 245 cavalos. Quando eu ia para Bahia, a gente ia de Uno, o Fiat Uno 1.0, e depois começamos a ir de HB20, quando meu pai trocou de carro. O HB20 andava bem, ultrapassava caminhão, tranquilo, mesmo sendo 1.0. Mas quando vinha um Azera, não tinha para ninguém. A gente via Hilux, S10 trocando com o Azera, porque o Azera sai cortando todo mundo
245 cavalos e anda e empurra, porque é um motor que respira muito bem. Quanto maior o deslocamento volumétrico do motor, 3.3 litros, né, 3.300 cilindradas, esse motor ele vai respirar muito melhor em altas rotações. Talvez ele não tenha um torque tão relevante em baixas rotações, por causa que o motor ele precisa começar a ter uma respiração, né? Então, em baixas rotações ele vai demorar para responder, mas quando ele responde é uma pancada, ele ultrapassa carros tranquilamente. Por exemplo, você já está com o motor cheio ali em 2.500, tá? Você está na terceira marcha, vai passar para a quarta. Para você ultrapassar é tranquilo, quarta, quinta e vai embora. É um conversor de torque com motor, um câmbio muito robusto. É um carro que tem um excelente acabamento, 4 portas também, sedã, com baita do porta-malas, todo luxo, conforto, ar-condicionado, teto solar em algumas versões. Para mim é um carro completaço que você encontra na faixa dos 35, 40 até 50. O Azira ele é bem legal, mas tome cuidado, tá pessoal? Porque o Azira, na casa dos 35 a 40, é uma zona muito perigosa, porque ele acaba ficando aquele resto de rico, né? Que o rico não quer mais e o pobre ele tá tentando manter, mas as peças são muito caras, às vezes negligencia a manutenção. Infelizmente essa é a triste realidade, pessoal. Você acaba negligenciando a manutenção, o carro vira uma bomba. Mas o carro de fábrica, quem comprou 0 km sabe que o carro é muito bom. Mas esse carro tem componentes caros, tá? Chicote elétrico, sensores, que é específico do Azira, porque esse motor 3.3 não compartilhou com muitas outras plataformas. Eu não vou lembrar outro veículo que tem esse mesmo motor. É um motor muito específico, tá? E esse carro acaba tendo alguns problemas de manutenção devido à negligência, não é um problema crônico do carro, tá? Você pode falar com o dono de Azira, a maioria dos donos não vai reclamar do carro. Mas quem desleixou teve uma conta salgada para poder pagar para o mecânico e trocar as peças. Tá, pessoal? O Azira é um excelente carro. Agora vamos partir para o supra-sumo, para um dos melhores carros dessa lista. Não sou fanboy de nenhuma marca, mas esse é um carro que eu admiro bastante e eu acho que é um carro que é muito bom para sua época. É o primeiro carro da lista, pessoal. Esse é o Honda Accord V6, tá? Ele já é um carro também, assim que o Azira, é um sedã grande, tá? Um sedã médio de um porte acima, né, dos sedãs normais, né, acima do Cruze, acima do Fusion até, em algumas versões. É um carro excelente, tá, pessoal? O Honda Accord, tá? Eu não vou lembrar a geração, mas o Honda Accord de 2013 2014, ele é um carro excelente. Tem um motor V6, um motor 3.5 iVTEC, 280 cavalos. É um veículo excelente, galera. É sensacional, com ar-condicionado. Claro que nessa categoria de sedã vai ter todo esse conforto, ar-condicionado, vidros elétricos, teto solar, porta-malas grande, bom desempenho, motor com... Ele é mais potente que o motor do Azira, que o motor do Azira é 3.3, esse é 3.5, 280 cavalos. Claro que vai ter um consumo maior, mas quem está comprando esse tipo de carro, quem procura esse tipo de conforto, não está ligando para consumo, tá? Porque são carros para pegar a estrada. Eu não recomendo esse tipo de carro assim pro dia a dia, só se o seu trajeto for muito curto ou se você não ligar para muito com gasto de combustível você puder manter, né? Mas fora isso, eu indico para rodovia. Esses carros são excelentes, tem um motor que respira muito bem. E o Honda Accord está se tornando raro, pessoal, achar boas unidades, principalmente desse modelo, tá bom? Então, essa foi a lista. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para quem gosta de carro, quem está procurando um sedã na faixa de 60, 70 mil. Nesse caso específico do Accord, até uns 83 mil você encontra ele porque é um carro mais específico. Se você quer mais custo-benefício, o Azira é o Ford Fusion. Se você quer carros que tem uma boa liquidez de mercado, tem um valor um pouco maior, vai no Corolla, vai no Accord, tá? Vai no Civic, tá? E você vai ter uma boa liquidez de mercado. Agora, se você não liga muito para revender o carro, você quer ficar um bom tempo com ele, Azira e o Accord, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Valeu, falou!